crítica assertiva de Allan Kardec, quando ele responde uma questão de O Livro dos Espíritos, que fala da lei do trabalho, e nessa questão, na nota de Kardec, ele diz que educação é o conjunto de atos adquiridos. E é um conceito simples, rápido. Qual é a minha educação? Qual é a educação de cada um de nós? Você é um conjunto de hábitos que você tem, que você alimenta, que você expressa. Hábitos de toda ordem estão computados nos hábitos, a tua fala, teus pensamentos, tuas atitudes, tua conduta, tuas decisões, tuas manias, tuas rotinas, teu dia a dia, o saber ouvir ou não saber ouvir, o saber falar novamente ou não saber falar, todo o conjunto de situações que nós vivemos, que abraçamos, o que pensamos, ou intenções que temos, planos e sonhos que temos, constituem esse somatório todo os nossos hábitos. Então nós somos a somatória dos hábitos que nós alimentamos. Na medida que nós espíritos acreditamos na lei de evolução, que também está declarada em O Livro dos Espíritos, a natureza evolui. Não dá saltos, mas evolui consideravelmente, consistentemente. Assim, pois, tudo que for criado por Deus segue essa mesma lógica. Nós, centelhas divinas, faíscas divinas, como diz os Espíritos, fomos todos criados simples e ignorantes. Olha a questão 152. Fomos criados como células que ganhassem vida, células espirituais, que para evoluir têm o compromisso de ter contato com o mundo material. Assim, portanto, esta célula, digamos assim, por falta de outras expressões no nosso vocabulário restrito, essa centelha divina é uma semente que guarda o potencial de uma árvore frondosa, com todos os seus frutos, com todas as suas flores. Mas, quando criada, é uma semente simples, ignorante. Ignorante não no sentido pejorativo, evidente. Ignorante no sentido daquele que está desprovido de conhecimento. Nada conhecemos quando fomos criados. E simples, porque não temos nenhuma estrutura complexa de pensamentos ainda. Assim, imaginamos que as nossas primeiras encarnações, se pudéssemos nos recordar delas, seria exatamente no contato com a matéria biológica que nos força, nos demais reinos da natureza, a aprender a respiração, a aprender os automatismos dos corpos humanos. Certamente, Deus, quando cria os reinos todos, tem no reino mineral um processo evolutivo. Dos próprios metais, do próprio minério. Tem no reino vegetal o seu processo evolutivo. Tudo que as plantas fazem e que nós podemos julgar complexo demais, porque é bonito demais, porque é belo demais. Um solzinho, uma aguinha e uma semente vira uma planta genial, maravilhosa. Umas usamos para fazer chá, para curar roupidão, por exemplo. Outras viram uma árvore que você não consegue olhar o ápice de tão grande que é, uma sequoia, aquelas árvores canadenses, e nasce como semente. Há um processo, há um aprendizado, há uma utilidade na fotossíntese. Depois, no reino animal, um pouco mais de complexidade, toda a gama de instintos de cada espécie, de cada família entre os animais, de cada uma delas suas particularidades, mas em todas elas a mão da natureza presente, ou melhor dizendo, a mão do nosso Pai Criador presente. O instinto dos passarinhos ao cuidarem dos seus filhos, fazendo viagens 1000 atrás de alimentos e não comendo aquele alimento, mesmo com fome, traz para dar ao seu filhotinho, assim por diante. Nos animais de mais grande porte, nos mamíferos, toda uma gama de inteligência, nos cavalos, nos golfinhos, nos cachorros. Eu não sei porque eles não listam os gatos nessa, mas nosso gato lá é bem inteligente, né? Tá? Faz de tudo para conseguir uma comidinha, um agrado. Né? Eles reagem, eles sentem ciúme, não sentem?
Tem cachorro lá que você chega perto do dono, o cachorro fica assim, aquilo, esse dono é meu. Parece tua esposa. Aqui ninguém mexe, aqui é meu. Todo um conjunto de quase de sentimentos. Alguns faltam falar. O cachorro que sorri, demonstra felicidade. Às vezes maltratados são diariamente e não deixam de mostrar ali o companheirismo. São sempre prontos, de frente da gente. Que ganha um pouco mais de complexidade, vai deixando ou esquecendo a simplicidade natural que está em toda a natureza e vamos nos recheando de coisas ou situações. Em nome do progresso da própria civilização, nós vamos esquecendo a simplicidade e buscando coisas outras, mais complexas, mais difíceis. E nem sempre isso nos traz alegria, plenitude, felicidade. A ideia de hoje, numa reflexão rápida, é, a partir da doutrina espírita, entender duas situações básicas para nós refletirmos juntos. Uma é a situação nossa vida, nossos hábitos, dentro desse contexto da simplicidade, a importância dela, entendendo que nós somos criados simples, não para nos mantermos naquela simplicidade sem conhecimento, mas sim para evoluir em conhecimento, evoluir em inteligência, tanto racional, capacidade de pensar, raciocinar, evoluir em sentimento, deixando os sentimentos menos nobres por sentimentos cada vez mais nobres, enobrecedores, grandiosos, que fazem com que nossa alma se estenda em direção aos outros, como se nossa aura, aquele conceito da nossa energia espiritual, pudesse atingir positivamente as pessoas a quem vibramos, ou que estão próximos de nós. Os que conheceram Chico Xavier diziam que ao chegar na cidade, já sentiam um ambiente diferente. Como nós aqui na Casa Espírita, vemos um agito do mundo agitado, e quando sentamos aqui, a gente vai se serenando. É como se o ambiente está carregado de energias, que em contato com as nossas, nos acalma, nos serena, nos fazem refletir. Então essas situações não têm ligação com a complexidade que nós vamos ganhando na medida que a sociedade vai evoluindo. Estamos num mundo complexo da tecnologia. Isso não quer dizer que nós abandonamos a simplicidade. Há um resgate, um conjunto de novos hábitos que nós estamos propondo, quando dizemos nós, a espiritualidade, os conhecimentos e ensinamentos espíritas, religiosos, filosóficos e alguns até científicos, que nos colocam numa nova ordem de situações e coisas. E vale a reflexão que é de foro íntimo de cada um de nós. E uma outra situação é enxergarmos isso sob uma outra ótica. As tendências do mundo do trabalho, das empresas, como elas têm visto isso, já que elas sobrevivem por causa dos nossos hábitos. O que comemos, o que compramos, e vivemos desse dia a dia, o que comemos e compramos, para nós, nossa subsistência, o nosso conforto. Então, o ponto de vista das tendências dessas empreitadas, dessas empresas. Vamos juntar as duas reflexões, se os amigos assim permitirem. Começando com a frase, ou as duas frases de Allan Kardec. A primeira delas, me perdoem os slides, alguns têm bastante texto, porque eles substituem a nossa incapacidade de trazer a ideia mais concentrada para os amigos. Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos. Estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A Terra deixará, então, de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. A lei de evolução é maravilhosa. É um ponto de vista filosófico maravilhoso. Junta-se isso ao conceito espírita da reencarnação, porque numa vida é impossível você atingir o ápice da cultura, do sentimento, das inteligências. Portanto, Deus, Pai, nos dá chances para essa centelha divina voltar a ter contato com a matéria. E é este contato com o fato pesado, com as provas, com as expiações, com as convivências, com as necessidades, a fome, a sede, o frio, o calor, que nos empurram em direção ao movimento. Se não fossem essas necessidades básicas, a fome, a sede, o sexo,
as sensações, nós, seres humanos, não andaríamos. Ela está presente em toda a natureza, em todos os reinos. O instinto dos animais guia os animais na direção de conseguirem superar essas limitações e essas necessidades que são intrínsecas à matéria. É um modelo maravilhoso, divino, por excelência. É um modelo divino. Nos dá a chance de ter contato com o corpo, de desenvolver e crescer no corpo, em convivência com os demais. E essa oportunidade é que nos faz avançar, dependendo, mais ou menos, do avanço, de como nós tratamos as dificuldades que são naturais desse contato com a matéria. Mas Kardec faz essa análise. Quando nós vamos atingindo o grau como sociedade de evolução, as imperfeições vão sendo cada vez menores e, portanto, as necessidades das próximas reencarnações são cada vez menores. Haverá menos sofrimento, menos doenças, novos hábitos, incutem novos valores, novos pensamentos, menos doenças. Não só aquelas doenças que são de origem física, propriamente dita, ou dita. Os problemas que nós temos nas comunidades, nas favelas, onde passam esses córregos altamente poluídos, e as crianças ali tomam banho, vivem doentes, lotam os postos de saúde, é um problema que está ligado exatamente à poluição, à falta de noção de higiene que eles acabam tendo. E a nossa sociedade, em geral, aqueles que têm menos necessidades físicas, digamos assim, um maior poderio econômico, ficamos doentes também bastante, porque são, em geral, as de origem psicológica ou até espiritual. Os anseios, a ansiedade, as depressões, as frustrações, que vão somatizando, né? Do grego soma, corpo, e vão nos adoecendo, nos empurrando para a cama, para o leito. Alguns de nós até nos acostumamos a isso, que a gente vai para a cama e para o leito, recebe um amigo que está preocupado conosco, e a gente fica viciado, no bom sentido, se é que há um bom sentido nisso, carente desse apoio que vem dos amigos. Como a criança. Então ela fica doente e vê que recebe todo o carinho dos pais, é natural que receba, e aí não vai para a escola, ele ficou doente. Na outra semana, se ele não está doente, um recado. Ford, placa 0983, está travando um ônibus. Se alguém tem um Ford, não é Mustang, só está escrito Ford. 0983 está trancando o ônibus. A criança, se ela percebe que só recebe carinho e pode não ir para a escola quando fica doente, rapidinho começa a ter umas dores de cabeça, não é isso? Semana de prova, fica doente um dia antes. De olho assim, acho que não vou. Né? Ou na faculdade, a mesma coisa. Véspera de prova, é incrível como os alunos ficam doentes. Só avisam depois, professor, eu perdi. Aí acontece tudo. Foi um negócio que eu comi, que me deu isso, que deu aquilo, aquilo outro, etc e tal. E aumenta. Se fizesse uma estatística mais precisa, você vê que semana de prova bimestral, metade da sala fica doente. E metade dessa metade chega a não vir, não faz. Os que vêm e fazem a prova doente querem dizer, professor, você pode dar um desconto. Então, eu fiz a prova, estou bastante doente. Eu falei, como é que você quer um desconto? Se você já tirou 5, eu te dou um desconto e te dou nota 4? Já que esse é o desconto que você quer, eles não gostam muito desse tipo de resposta, então não dá muito. Né? Não há muito o que fazer. Na outra frase de Kardec, sobre o espírita, nessa linha de evolução é: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. É assim a proposta espírita, para que todos nós possamos evoluir, transformarmos moralmente, avançarmos. Só dá para avançar se nós substituirmos hábitos velhos por hábitos novos, manias antigas por novas manias melhores, ou que não sejam manias, já que essa expressão está usada até uma questão patológica na psicologia. Se substituirmos pensamentos antigos, arcaicos, atávicos, a palavra atávicos vem de atado aos avós, por pensamentos novos, pensamentos otimistas. Se substituirmos o pessimismo pelo entusiasmo, aliás, a palavra entusiasmo ela é maravilhosa em si mesma, vem de endo, radical, quer dizer dentro, e de telos, que quer dizer Deus. Entusiasmo é Deus dentro de você. Como os orientais se cumprimentam no Namastê?
o Deus dentro de mim saúda o Deus dentro de você. É maravilhoso.